O inquérito policial é uma peça administrativa que antecede a propositura da ação penal. Ele visa expor o crime em uma primeira fase que antecede o processo crime propriamente dito. Nessa fase, a figura do advogado surge de forma a garantir os direitos previstos em nossa Constituição da República. Afinal, a atuação do advogado é importante nesta fase? Para falar sobre a atuação do advogado no chamado inquérito policial e suas aplicações na vida do cidadão brasileiro, o programa Questão de Justiça recebe o advogado e professor Dr. Reinaldo Françoso Cardoso, que atua há mais de 30 anos no Tribunal do Júri e é especialista em ciências criminais. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. E também o doutor Leopoldo aqui, que trouxe esse ilustre convidado, né, doutor Leopoldo? Tudo bom, Walter? Olá, doutor. Tudo bom, doutor Reinaldo Françoso Cardoso. Isso, é o mestre. Doutor, a gente sempre ouve falar, ou quem vai com a delegacia sabe que tem que fazer um BO e que esse BO talvez muitas vezes gera o famoso IQ, né? E eu queria que o senhor explicasse essa importância de ter o acompanhamento do advogado nessa fase. Bom, sempre que atinge o direito inalienável de defesa do acusado, ali no inquérito policial, por ser, como o senhor disse, uma peça meramente administrativa, nós poderíamos falar deveremos falar em indiciado. É sempre oportuno a presença do advogado. É oportuno a presença do advogado porque, principalmente se tratasse de um crime doloso contra a vida, ou seja, competência do tribunal do júri, quando o cidadão mata ou não consuma-se o crime, mas fica na forma tentada, e quem vai julgar são pessoas leigas, que são os jurados. E esse processo, esse inquérito, e que vai transformar-se amanhã, se transformando no recebimento da denúncia, numa ação penal, num processo, quem vai julgar são pessoas leigas, pessoas do povo. É o povo, a sociedade julgando o povo. Então é importante a presença do advogado, mas não uma presença meramente formalística. Não é uma presença do advogado policialesco, advogado que é amigo do distrito, advogado que é amigo das equipes, do titular. Ele está ali, naquela região, ele monta o escritório dele para executar suas atividades. Numa emergência, ele é chamado para socorrer, para atender. Então, ele está presente? Está. Fisicamente, formalmente. Uma questão ética, uma questão objetiva, ele deixa a desejar. Entendi. A presença do advogado, ela tem que ser efetiva. O que é efetiva? É não deixar extrapolar, é não deixar exceder aquilo que o indiciado não disse. É o indiciado falar aquilo que efetivamente aconteceu. É ele acompanhar, advogado, acompanhar as testemunhas. A testemunha diz que o cidadão saiu correndo e o fulano atirou. Atirou pelas costas. Vai lá o doutor delegado, faz um relatório que o fulano morreu, que ele atirou pelas costas, um homicídio qualificado. Ora, se ele correu e o cidadão atirou, não foi um tiro pelas costas, mas foi sim um tiro nas costas. Doutor, pensando naquele cenário americano, né? O senhor tem direito a um advogado. Né? Pensando em termos de Brasil aqui e levando a questão para o caso prático. O cidadão vai preso hoje, ele tem direito a um advogado, ele liga para o advogado. O advogado, na sua opinião, ele tem que estar presente no DP? Ele precisa estar presente na DP. No DP, né? Tem que estar lá, ele tem que estar lá. Ele tem que estar lá. Ah, mas eu não tenho defensor. Estados Unidos é outra história, né? Estados Unidos é Estados Unidos. Brasil é Brasil, né? Brasil é Brasil. Eu tenho um cliente que o habeas corpus faz 4 meses, está aí o CNJ, né, apurando. Eu tenho casos que está em Brasília há 6 meses para o ministro apreciar um habeas corpus, enquanto outras pessoas têm o habeas corpus deferido sem ser autuado lá. Se concede liminar
imediatamente. Agora... Então, no Brasil, nós precisamos, doutor, desculpa, Claro. No Brasil, nós precisamos distinguir o direito penal do rico e o direito penal do pobre. Isso é fundamental. Eu não sei qual, eu queria implementar, posso, doutor Leopoldo? Hoje tem uma constante, doutor, do sujeito entrar, vou colocar alguns casos para ilustrar quem está assistindo em casa. Então, por exemplo, a gente tem a questão dos carros, que é o do culposo doloso, né? Já vou colocar para o senhor isso. E tem as questões familiares, até algumas delegacias mais próprias, questão do idoso e tal, questão da delegacia da mulher, com a Lei Maria da Penha e tal. Acontece o seguinte, a primeira situação que acontece, a parte vai para a delegacia, né? Então, vou narrar essa situação do carro. A pessoa vai lá, não tem acompanhamento, às vezes, do advogado, e vai começar a fazer seu depoimento. Então, terminou tendo um acidente muito grave, morreu uma pessoa, enfim. Nesse momento, doutor, a importância do advogado para a execução daquele primeiro papel, aquela primeira prova, peça, não seria imprescindível aí as pessoas terem consciência de ter uma pessoa que tem entendimento da área jurídica? Imprescindível. Porque é ali que você começa o arcabouço da defesa. É no inquérito policial, né? É imprescindível. Mas a doutrina, o Supremo, entendem que, por ser peça administrativa, o inquérito policial, por ser peça meramente informativa, não se admite o contraditório, não se admite a ampla defesa. Eu ouso discordar, talvez esteja, por hora, falando sozinho, mas já temos obras nesse sentido. E essa obra que nós temos nesse sentido é obra de um delegado. Um delegado que ele é professor da academia. Ele tem um livro, uma obra, que foi tese de mestrado dele, a defesa, o contraditório no inquérito policial. Entendo. O Supremo diz, não, é peça informativa, meramente informativa, administrativa, não tem contraditório. Não torna. Professora Ada, nós temos já... Doutor, não fica mais distante essa análise? Porque a primeira pessoa a procurar a delegacia, desculpa, seria o caso, depois vai a questão do julgamento. Mas a questão do inquérito não é a situação mais próxima, mais fresca dessa, ilustrar qualquer situação? E essa argumentação do doutor vem bater, vem coincidir, vem fechar com aquilo que a gente enfrenta no plenário do júri. Entendo. Aquilo que a gente enfrenta no plenário do júri. O promotor usa isso e diz, bom, mas no crepitar do crime, ao acontecer o crime, 10 dias depois você esteve lá depondo, você deu essa versão. Por que agora depois mudou a versão? Por que depois de 5 anos você agora vem mudar essa? Aí já tem o dedo do advogado. E o que eles colocam lá é o seguinte: mas no DP eu disse aquilo, mas ele não pôs. Na verdade não foi o que eu disse, né? Porque eu nem li o que eu assinei. Aliás, isso é comum dentro do procedimento judicial, com a propositura da ação penal ali, oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, quando é chamado em juiz, ele diz assim: mas eu nem li o que eu assinei. Ou o delegado me entregou ali o boletim ali, eu assinei, mas na verdade eu nem li. Doutor, então, eu vou um pouquinho mais longe. E fato recente. Aconteceu agora há uns meses aí, um mês, pouco aí atrás. Tempo passado, não muito distante. Eu estou fazendo a defesa de um cidadão pela Defensoria Pública, nunca tinha visto, não conhecia o cidadão, você não tem contato com o cidadão, né? Então, recebi pela Defensoria, o senhor tem condições de constituir defensor? Não tenho. Então, oficie-se a Defensoria. Aí, quando você recebe a intimação, já está lá tudo rodado. O inquérito já está montado, né? Denúncia. Agora, com a nova lei, 10 dias para apresentar a defesa preliminar. Então, agora ajustou, melhorou um pouco para o réu pobre, desgraçado, miserável, que tem que morrer e tem que morrer mesmo, porque ele é pobre, desgraçado e ainda praticou um crime. Esse é o pensamento nosso, é o pensamento da sociedade.
Então nós, advogados, a OAB, as entidades, as famigeradas ONG, né? Precisamos tomar cuidado. Nós, com essa mídia, com esse poder que nós temos na mão, nós precisaríamos fazer um trabalho de cidadania, de levar isso ao público. Vamos a uma comunidade, que no meu tempo era favela, né? Vamos lá numa comunidade e vamos dizer, porque foi-se o tempo que em uma comunidade reside-se só marginal. Nós temos muitos funcionários públicos, nós temos funcionários não públicos. Eu conheço uma pessoa que ele é policial militar e ele mora numa comunidade. Antes ele desce do ônibus, fardado para não pagar, né? Porque o salário que ele ganha é maravilhoso. E antes de chegar na comunidade, ele tem que se trocar. Ele leva uma mochila dele, uma roupa, porque ele não pode entrar dentro e mora numa comunidade. Então, nós temos que levar esse direito de cidadania. Mas será que isso é interesse dos nossos governantes? Será que é interesse cultuar o direito da população para saber reivindicar, poder reivindicar, se ter um povo politizado, sabedor dos seus direitos? Será que isso interessa? Então, voltando à nossa temática, ao caso, o promotor requereu ao juiz que decretasse a prisão da testemunha por falso testemunho, porque ele estava dizendo coisa que em nenhuma linha, em nenhum momento batia com aquilo que estava no depoimento dele feito na polícia. Aí o promotor pegou os autos e disse: aqui, essa assinatura aqui é sua. Não era assinatura, coitadinha, era um escarrancho. Era um escarrancho. Aí, essa assinatura aqui é sua? Essa assinatura, sim, é minha. Então, aqui está o que o senhor falou. Não foi isso que o senhor falou? Eu não sei, doutor. Não sei se é isso aí que eu falei. Como? O senhor não leu? O senhor assinou? Não, eu assinei, mas eu não tenho leitura. Meus filhos me ensinaram só a pôr o nome. Eu nem sei o que está escrito aí. O que eu estou falando é agora, foi isso que eu falei lá. Agora, se eles não puseram, eu não sei. Que coisa. E o promotor requerendo ao juiz que decretasse a prisão dele por falso testemunho. Então, desmontou. E eu tive um segundo caso, semelhante também, e eu perguntei para a testemunha: calma, doutor, é testemunha, está a serviço da sociedade para apuração, serviço... Calma, não distrata. O senhor tem leitura? Perguntei à testemunha. Não, eu não tenho leitura. Então, não sei o que tem escrito aí. São 2 casos para trazer desses anos todos outros casos. É uma verdadeira afronta que a gente encontra nessa nossa justiça, dessa nossa terra tupiniquim. Estou adorando o papo com o senhor, mas o senhor está passando tão rápido que a gente vai fechar já o primeiro bloco do programa. Então, questão de justiça. Fecha esse primeiro bloco falando da importância do inquérito policial. Volta aqui no próximo com o professor Françoso. A divulgação dos números envolvendo o desempenho do Poder Judiciário revelam que a situação dos tribunais é, no mínimo, preocupante. Ao analisar as informações levantadas pelo Conselho Nacional de Justiça relativas ao ano de 2010, constata-se que 989.321 casos deixaram de ser julgados no período. Apesar de ter gasto mais do que o previsto, o Poder Judiciário acumulou ainda um estoque de quase 1 milhão de novos processos sem julgamento. E no quesito economia, a performance do Judiciário foi desastrosa. A previsão para 2010 era de que as despesas com energia elétrica, telefone, papel, água, combustível tivessem redução de 2%. Porém, o que ocorreu foi um aumento de 17% nos gastos. Questão de Justiça vai analisar hoje o desempenho da justiça brasileira. Estão gastando muito e produzindo pouco? Para nos ajudar a entender os números do Conselho Nacional de Justiça, convidamos o Dr. Marcos da Costa, que atualmente é o presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Doutor Marcos, como vimos na abertura do programa, o Poder Judiciário deveria gerar uma redução de 2%. No entanto, houve um aumento de 17%.
é possível culpar apenas o período das eleições para justificar esse aumento, como alega o CNJ? Os gastos das eleições já não deviam estar contabilizados na previsão original, doutor? Bom, primeiro, saudar mais uma vez esses dois amigos que comandam com tanto brilho esse programa, que já é uma tradição em relação à nossa justiça, ao nosso direito, mas em especial à nossa cidadania. Em relação aos números do levantamento que foi feito pelo CNJ, primeira ponderação é que é um levantamento nacional. Então, ele envolve o Judiciário do Estado, o Judiciário Federal, trabalhista, no Brasil inteiro. E aí nós vamos encontrar situações completamente díspares em relação a tribunais estaduais, por exemplo, de São Paulo, comparando com os outros estados, a Justiça do Trabalho em relação à Justiça Estadual. O número assusta, o número mostra uma dificuldade muito grande no que diz respeito à Justiça do Brasil, mas para identificar melhor as condições do porquê, as razões que levaram esses números, precisaria diminuir um pouco o aspecto desse estudo, focando tribunal por tribunal. Essa justificativa da Justiça Eleitoral, não tenho dúvida nenhuma, ela deveria estar inserida no contexto das metas que se propõe o Judiciário. Então, ela não pode servir de justificativa, quer para um mau desempenho no que diz respeito ao número de processos julgados, quer no que diz respeito ao volume de dinheiro gasto no Judiciário no ano passado. Em 2010, doutor Marcos, os tribunais deveriam julgar todos os processos distribuídos no ano, mas não é o que acontece. Se não bastasse com relação às causas trabalhistas, eleitorais. Porém, o resultado apurado pelo CNJ ficou aquém do esperado. Dos cerca de 17 milhões de processos que deram entrada em 2010, 16 milhões, ou seja, 94,2% foram julgados. Na verdade, por que o Poder Judiciário acumula tantos processos? Eu acho primeiro ter que dar precisa registrar um louvor ao Judiciário no que diz respeito ao julgamento de 16 milhões de processos, que não é fácil julgar 16 milhões de processos, porque não são só os processos que entram no ano. A cobrança que se faz é nos processos novos, mas colocar em dia o passivo, que é muito grande no Brasil inteiro, processos que estão atrasados em relação aos julgamentos no Brasil inteiro. Agora, também é preciso elogiar a iniciativa de levantamento desses números. É importante a gente ter um mapeamento do judiciário no Brasil. E, a partir desse levantamento, identificar as razões que levam a acumular processos. Se, por um lado, nós temos uma estrutura falha, nós temos, de uma forma geral, no Brasil inteiro, um investimento muito baixo no judiciário para atender uma demanda cada vez mais crescente da população em relação à justiça. Ano a ano, nós vemos o número de cidadãos, o volume de cidadãos que ingressam na justiça ampliar, e aí compete ao poder público, de forma geral, acrescentar à estrutura do judiciário o volume necessário para atender essa nova demanda. Mais juízes, mais varas, mais serventuários. Isso não está acontecendo, muito pelo contrário. O que a gente vê ano a ano diminuir o número de juízes, o número de serventuários e as varas que foram criadas não serem instaladas. Ao lado disso, quer dizer, ao lado da falta de investimento, é também uma questão de gestão. É verificar o bom magistrado, aquele que consegue cumprir de forma adequada e no tempo adequado a sua missão, como também identificar aqueles que, infelizmente, não conseguem perceber a importância da sua missão, atrasando o julgamento dos processos. E esses números também auxiliam nesse sentido, a permitir que o judiciário identifique o bom magistrado, aquele que trabalha, e que não tem investimento, e que precisa ter um investimento adequado para melhorar a sua produção, e o mau magistrado, aquele que, apesar de ter uma estrutura mínima necessária para o trabalho, não se dedica à causa da justiça como deveria. Então, Marcos, sem antes entrar nesse mérito também da magistratura, queria pedir outra explicação do senhor, mas uma coisa que o senhor sempre bate, já faz muito tempo na OAB, é a questão da informatização. O senhor foi um dos primeiros a batalhar, inclusive aqui na casa, que hoje a gente está visitando, com o programa, na questão da digitalização de todos os processos. Como é que hoje está esse sistema dentro, pelo menos, do Estado de São Paulo? Em termos nacionais, ano a ano, também o levantamento do CNJ mostra que, ano a ano, o volume de
processos novos que ingressam no Brasil inteiro, integralmente digitais, ou seja, sem papel nenhum, aumenta. E numa velocidade muito grande. Nós esperamos que daqui a 4, 5 anos o volume de processos digitais iniciais seja maior do que o volume de papéis, volume de autos que entram em papel. Essa é a expectativa nossa. Em 4, 5 anos, o processo digital, os novos, o número deles será maior do que os processos em papel. Em São Paulo, uma situação completamente atípica, porque São Paulo ele teve dificuldade de financiamento, é verdade, mas teve também alguns equívocos no que diz respeito a decisões que foram tomadas ao longo do tempo. São Paulo iniciou um processo de uso da tecnologia sem apoio nenhum por parte do Tribunal de Justiça. Então, os próprios funcionários passaram a levar seus computadores de casa, os magistrados também levaram seus computadores de casa, porque não tinha compra de computador pelo Judiciário. Até que houve uma greve, uma das greves do Judiciário, se eu não me engano, foi em 2002, foi em 2002 ou 2003, mas acredito que em 2002, e quando houve, foi a segunda greve do Judiciário, aqui de São Paulo, os serventuários, irados pela falta de reajuste de seus salários, pegaram os computadores e levaram embora. Quando levaram embora os seus computadores, o tribunal percebeu que os dados dos processos estavam dentro dos computadores que não eram do tribunal, eram dos serventuários. Ao ponto do presidente do tribunal na época, se eu não me engano, era o presidente Márcio Bonilha, baixar um provimento alertando os serventuários que poderiam levar o computador para casa, porque o computador pertencia ao serventuário, mas tinha que, entre aspas, devolver a base de dados que estava, das informações dos processos que estavam no HD daqueles computadores. Naquele momento, chamou a atenção do tribunal para a necessidade de investimento em informatização, que não adiantava ficar aguardando os servidores da Justiça, os magistrados, levaram computadores pessoais para trabalho. Era preciso que o tribunal investisse em tecnologia. Começou o investimento contratando uma empresa pública, aqui do Estado de São Paulo, que é conhecida por não conseguir cumprir as suas demandas do Estado, do poder público do Estado, numa velocidade e numa qualidade de serviço que essa demanda impunha. Conclusão, se demorou muitos anos para desenvolver um sistema que depois de 2, 3, 4 anos que ele ficou pronto, efetivamente depois de 4 anos que ele ficou pronto, com muito dinheiro investido, se descobriu que o sistema não atendia as demandas do judiciário. Praticamente o que esse sistema fez foi pegar a prateleira e transformar em base de dados. Ele, ao invés do funcionário ver na fichinha para onde ia o processo, o sistema informava onde estava o processo. Não é isso que é informatizar o judiciário. Informatizar o judiciário é informatizar a prática de atos processuais, a comunicação dos atos processuais. Quando essa empresa entregou esse sistema e você viu que o sistema não funcionava, tendo gasto muito dinheiro para fazê-lo, para desenvolvê-lo, o tribunal foi buscar uma alternativa e contratou uma empresa de um outro estado que fornece um sistema para outros tribunais. E começou a usar esse sistema do outro estado, instalando em alguns fóruns de São Paulo, no estado de São Paulo. De repente também se verificou que se tratava de um sistema de uma empresa privada e que, eventualmente, a empresa continuava a ter os direitos autorais sobre o sistema e daqui 2, 3, 4 anos a empresa poderia não ter interesse comercial na continuidade do sistema. Aí parou-se de instalar esse som do sistema. Então nós ficamos com uma parte do sistema feito por uma empresa pública de São Paulo. Uma parte dos fóruns, poucos, com um sistema mais novo, mais adequado, mas feito por uma empresa privada que tem a titularidade dos direitos autorais e que o tribunal, a partir de um determinado momento, se preocupou com isso para investir no sistema. E uma parte ainda, algumas poucas comarcas, que têm sistemas proprietários da comarca. Comarcas grandes, como Araraquara, por exemplo, que o sistema não fala com os outros sistemas. Então é nesse quadro que se encontra a informatização do Estado. E por conta desse quadro é que hoje, ao contrário do que acontece do resto do Brasil inteiro, nós não conseguimos, por exemplo, de forma efetiva no Estado, praticar atos por meio eletrônico. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto, e suas reapresentações ali no site. Você entra no site na RBTV, digita ali na parte de jornalismo com o grande Ney Gonçalves Dias, que aliás é um excelente advogado do júri, do Tribunal do Júri.
coloca ali questão de justiça e manda as suas perguntas, manda as suas dúvidas, que a gente vai tentar responder, vai tentar esclarecer as pautas aqui nesses quase 20 anos. Então, entra ali, questão de justiça, manda seu e-mail, questãodejustiça@rbtv.com.br. Você vê ali na pontinha do vídeo. A gente está hoje com uma pessoa fantástica, né? O professor Reinaldo Françoso Cardoso, né? Que é mestre na questão de inquérito policial e, na verdade, aponta, a primeira parte da ponta é uma situação terrível, Leopoldo, que é quando o sujeito vai à delegacia colocar o que aconteceu com ele, né? E fala de reivindicar. E aí eu tenho até uma dúvida. Né? Uma dúvida não, né? Gostaria que o professor explicasse para o telespectador o seguinte, falou de reivindicar, o cidadão tem que reivindicar. E aí eu penso no advogado. Inúmeros advogados chegando agora, recebendo a sua carteira, enfrentando o mercado de trabalho, chega na delegacia para ver o inquérito, o policial diz, ou, né, assim melhor dizendo, já especificando, o delegado diz, olha, doutor, infelizmente eu não posso mostrar o inquérito para o senhor. E aí o advogado fica, bom, o que eu faço? Né? Procurar o AB, né? Recorro, enfim, as suas considerações com relação a essa problemática vivida. Telespectadores, né? Doutores, isso é uma vergonha nacional. É o ranço da nossa ditadura, mas que infelizmente nós encontramos. Principalmente na dita polícia das polícias, que é a federal. Uma vergonha nacional, né? Vergonha nacional. Polícia Federal, vergonha nacional. Por quê? O senhor tem o direito à defesa. Eu, quando vou examinar um inquérito, eu vou examiná-lo para verificar, porque o cliente me procurou, ou alguém da família nos procurou, e eu preciso, antes de dar opinião, de acertar honorários, de assinar um contrato de prestação de serviço, eu preciso, antes, tomar conhecimento de alguns detalhes. Eu vou na Polícia Federal e chego na Polícia Federal, eu preciso ter uma procuração, onde isso não está inscrito em lugar nenhum. No nosso estatuto, que é lei federal é lei federal, as autoridades precisam entender isso. A OAB está tão preocupada com o problema de prerrogativas, precisa divulgar que o nosso estatuto é lei federal, tem que ser obedecido. Não depende de prerrogativa ou não. Se ele não atende aquela norma vigente que está no estatuto, é abuso de autoridade. Não preciso transformar a prerrogativa em crime. Eu não preciso transformar. Quando eu vou num distrito que diz lá, e já diz com falha, examinar. Então já está com falha, examinar. Então eu posso fazer anotações, apontamento. Não posso tirar para tirar xerox, tirar alguma coisa. Mas hoje com as máquinas, né, com o problema da eletrônica, eu posso fotografar perfeitamente. Eu posso examinar e fazer apontamentos, está no estatuto. Então, se a autoridade feriu isto, já é um abuso de autoridade. Eu vou no distrito, deixando a Polícia Federal, eu vou no Distrito Civil, é a mesma coisa. Eu esbarro na mesma situação, na mesma problemática. Não preciso da procuração, nem para ajuizar uma ação. O Estatuto nos dá a faculdade, o direito, de, em caso de perecimento de direito, eu tenho prazo de 15 dias para juntar procuração, prorrogáveis por mais 15. Então, eu posso defender o cliente por 30 dias. Agora, pensando em postura, porque eu acho que isso é imprescindível. Vamos chegar lá. Do direito. A postura desse profissional nesses departamentos. E não digo só em DP, não. Acho que até perante... Geral. Fóruns, enfim. No fórum. É geral. O advogado hoje está relegado, não interessa para ninguém hoje a figura do advogado. Mas ele tem que ter postura. Mas ele tem que ter postura, ele tem que ter firmeza. E o novel advogado não tem. Porque o novel advogado, ele quer nota. Ele precisa de nota. Ele não precisa de professor. A faculdade contrata mestre, contrata doutor. Eu dou um giz para ele escrever na lousa, ele não sabe que lado escreve o giz na lousa. Mas ele é doutor. Aí ele é contratado. Um especialista, um advogado que tem a sua especialidade, que tem a sua vivência,
mais do que um garoto que saiu da universidade e fez um curso de mestrado, ele não sabe que lado escreve o giz. Ele nunca entrou numa delegacia, então ele não pode passar essa vivência para o aluno. Nós não passamos essa vivência para o aluno. Nós ficamos presos naqueles livrinhos, naquelas aulas quadradinhas, de apostilinha, lê a apostilinha, compra o livro cardápio, agora tem livro cardápio. Livro cardápio. Tem livro cardápio, né? Tem aí uma... O senhor abre... Você abre, é plástico, é um plástico. Quando a gente entra num cardápio, no happy hour, né? Tem lá queijo, vinho, cerveja, é cardápio. Então, a resenha, né? A resenha. Né? O cidadão estuda lá por cardápio. Você fala no Aníbal Bruno, Frederico Marques, no Calamandrei. O pessoal não sabe, isso aí não tem conhecimento. Você cita um livro aí, um autor, olha, vamos fazer um fichamento. O que é isso aí? O camarada não sabe o que é fichamento. Não sabe o que é fichamento. Mas o copia e cola ele sabe. Mas o copia e cola sabe. Então você vai dar um trabalho, você leu um trabalho, é como você entrevistar uma companhia de PM. Você entrevistou um policial, você entrevistou toda a companhia. Porque você vai fazer pergunta e vai dizer positivo, positivo, positivo. Doutor. Então você pega um trabalho, é o copia e cola, é igualzinho. E o professor que não lê o trabalho, às vezes ele dá nota para aquele que copiou e colou, mais do que para aquele que efetivamente fez. Né? Eu estou vendo que o senhor tem essa coisa do advogado mesmo, aquele médico social, entendeu? E o senhor está na ponta, além de ser professor, o senhor estou notando, né, pelo todo esse conhecimento pouco rápido que o senhor está passando aqui, né? Pouco não, muito conhecimento. Muito conhecimento. Mas eu estava pensando, doutor, né, vendo, às vezes a gente faz muita reportagem e pensando no sujeito que chega na delegacia. Eu queria que o senhor esclarecesse, eu acho que é bem interessante. Por exemplo, tem uma briga de família. Aí vai lá, o delegado com certeza, imagina, vai fazer BO para isso, brigou com a mulher e não sei o quê, não vai fazer BO para isso. Aí pegou, o marido bateu na mulher, ainda que a Maria da Penha fala, mas eles também falam, não vou fazer isso. Mas ele e tem essa situação. E a pessoa vai até a delegacia porque já está desesperada. Porque é o último lugar que eu acho que qualquer pessoa tenta ir. Né? Gente honesta que não é também criminoso. Aconteceu alguma coisinha, o cidadão já vai na delegacia. É isso que eu ia comentar, mas quando começa a ter uma reincidência, o próprio cidadão começa a ter, não tem crédito com aquela delegacia. E aí vira uma situação depois de um crime, porque aquilo é um aviso, não é, doutor? E nesse acompanhamento, o senhor acha, eu fiz todo esse caminho, o senhor acha que o profissional que está ali, que simplesmente ele digita, ele não tem estudo jurídico, quem tem é o delegado, né? O senhor não acha que neste ponto, que é a peça prioritária ali de se evitar, como o senhor está colocando, ali teria realmente que ter mais um aprimoramento e um acompanhamento do advogado nessa fase, para evitar toda essa situação? Eu só vou fazer uma parte, doutor, não retificando, só um aditamento do que o doutor colocou. Hoje o escrivão, a maioria dos servidores públicos, a maioria, são pelo menos bacharéis em direito. Que bom, essa informação eu não tinha. Pelo menos são bacharéis em direito. O escrivão que está lá, com um revolvão do lado, que ele assiste os filmes da rede própria lá, aqueles filmes dos Estados Unidos, de Django, então ele é o Django brasileiro. Ele senta-se atrás de uma mesa e ele faz questão de dizer que ele é faroeste, ele é lei. Então, escrivão com aquele baita revolvão, amostra lá, ou às vezes, como eu entrei outro dia num distrito, o revólver lá em cima. Eu tive que dizer para o escrivão, você pode tirar esse revólver daí? Mas por quê, doutor? Eu falei, tira, porque pode entrar alguém, né? Pode entrar um assalto aqui, assalto à delegacia. Eu falei, por quê? Não tem resgate de preso, tem um monte de coisa. Tira, põe na sua gaveta, não deixa a mostra, é muito perigoso. E ele, muito constrangido, colocou na gaveta. Bacharel em direito. Agentes policiais, aqueles mocinhos, né? Aqueles mocinhos que pesam 130 quilos, são mais fortes do que eu, e usam camisinha da Hering, escrito GOI, Garra, parece aqueles molotov, aqueles homens bomba, e que entram dos distritos, que batem, que espancam, são bacharéis em direito. O escrivão o carcereiro o delegado é bacharel em direito, só que ele prestou concurso para ser delegado. Né? Policial, militar Hoje a Polícia Federal necessariamente precisa ser bacharel em direito. Policial militar é bacharel em direito, muitos. Só que eles não aplicam absolutamente nada do que aquilo que eles ouviram. E ao contrário, enfrentam você, professor. Você é professor, eu sou advogado desde 1970,
me formei em 70 e advogo desde 73, estou inscrito na OAB, porque eu fui escrevente. Então, quando eu entro no cartório, no momento de dar aula, de momento explicativo, de conhecimento, isso ajuda, auxilia. Por quê? Porque eu já estive 12 anos do outro lado do balcão. Eu fui escrevente. Então, eu sei como funciona aquele negócio lá. Então, eu procuro transmitir isso aos alunos, nas palestras, porque eu já fui escrevente, aí eu pedi minha exoneração, fiz exame da OAB, foi o primeiro exame, prestei o exame na OAB, passei e estou advogando. Então, eu conheço os dois lados. Os dois lados. Então, eles são, sim, bacharéis em direito. Eles não fazem porque eles não querem. E quando eu entro na sala, eu não sou advogado, eu não sou nada. Eu sou um educador, eu tenho que passar conhecimento para o aluno. Juiz de direito é juiz de direito na sala de aula. Promotor é promotor. Promotor prendeu a aluna no Mackenzie, né? Juiz é juiz. Juiz quer que ele seja tratado de excelência. Mas ele é o bam. O próprio aluno faz essa distinção. Quem é o teu professor da disciplina tal? É o juiz de direito fulano de tal. Essa ótica levantada pelo voto eu achei bem interessante. Aliás, bem americanizada. Digo porque eu lembro daquela entrevista da doutora Genilde Guerra, que ela fala que nos Estados Unidos, por exemplo, o cidadão tem uma ótica, os valores são diferentes. Lá, qualquer probleminha... Tem que ter um advogado. Não, vou consultar o advogado primeiro. Consultar, claro. Vou fazer um boletim de ocorrência. Deixa eu consultar o advogado. E aqui é o contrário, aqui a autoridade desestimula. Não precisa de advogado, nada, advogado vai só criar problema. Lógico que ele precisa, eu ouso mais. Nós temos a comissão de prerrogativas extremamente atuante na OAB. Belíssima comissão, né? Maravilhosa. Um trabalho insano. Um trabalho fantástico. Um trabalho fantástico, um trabalho genial, um trabalho maravilhoso. Não só ela, né? Ética, segurança pública. Mas principalmente a prerrogativa que diz direito a nós precisaríamos... professor Durso, o outro que irá substituí-lo, penso eu que não... mas são uns 300 mil advogados. Nós precisaríamos definir, colocar nos distritos policiais um plantão do advogado. Isso é função da Defensoria Pública, isso é problema do Estado. Mas já que o Estado não faz nada, já que o Estado é um Estado inerte, né, um Estado podre, o crime é organizado, mas o Estado é desorganizado. Eu gostaria muito de dizer o inverso para os meus filhos e para o meu. O crime é desorganizado e o Estado é organizado, mas eu não posso dizer isso para o meu filho. Então, já que nós temos ONG, quem for assumir a OAB daqui para frente, está aí uma sugestão. Vamos montar uma comissão e colocar, na Zona Sul, por exemplo, quantos distritos nós temos? Coloca um advogado de plantão, 2. Excelente. 2. Precisa de alguma coisa, chegou o pobre miserável, porque o senhor saberia me informar se o alto comando da PM ou se o delegado geral conhece a Avenida Paulista? Eu posso lhe dizer que não conhece, porque eles não entram arrebentando porta de vidro com calibre 12. Não entram, eles não entram. Polícia Federal entra com aquela midiática, né? Agora, até que o doutor Marcos Carneiro favoreceu muito e implementou um bom trabalho unificando ali, e de certa forma informatizando a Polícia Civil de São Paulo e favorecendo ali a implementação dos inquéritos, agora tudo mais informatizado. Mas isso já está lá. Nós estamos falando do pobre miserável num final de semana ou à noite que chega num distrito ali. Ele vai ser espezinhado. E que vai ficar até altas horas. Ele vai ficar. Procura o senhor entrar numa delegacia, não paramentado como nós estamos, de sandália no chão, pé no chão, e dizer que quer alguma coisa. O senhor vai tomar um chá de banco de 3 horas lá. Doutora, está vendo como está passando rápido? A gente já está indo para o último bloco, não é? Viu que? Mas o senhor vai voltar. Vai voltar no último bloco e vai voltar outra vez também. Muito obrigado. Claro. E o próximo bloco a gente vai ter a doutora Kátia Rigon falando, descomplicando a Previdência aqui com vocês no Questão de Justiça.
Presidente, como o senhor vê a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o exame de ordem? De uma forma muito positiva. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do exame de ordem, aponta para o sentido de que toda a sociedade esperava, para a qualificação profissional como sendo essencial para a defesa do cidadão brasileiro. É fundamental que o advogado possa defender o seu cliente de uma forma qualificada. Nós não podemos ter o Estado a acusar, através de um promotor muito bem preparado, o juiz a julgar, também representando o Estado muito bem preparado, e uma defesa desqualificada. Isso desequilibraria a balança da justiça. Por isso é necessário que o advogado tenha a qualificação necessária para defender dois bens que são fundamentais na vida das pessoas, a liberdade e o patrimônio. Você está aqui no Questão de Justiça e a gente tem praticado aí blocos para explicar a Previdência, né? Na verdade, é descobrindo a Previdência, porque é uma luta você saber entre papelada e se você tem direito, e se tem algum direito, e aí começa a ter os deveres também, e aí a gente chama uma pessoa que é especialista na área para fazer uma série aí de entrevistas falando sobre a Previdência. Você que tem dúvida, eu quero que continue mandando suas perguntas. Antes de fazer a pergunta da doutora Kátia Rigon, só falar aqui, porque tem muita gente, tem gente de Minas Gerais, só para dar um alô, né, Eduarda, Cláudia de Ribeirão das Neves, né, em Minas Gerais, tem o Ricardo Lemes, Limeira, Guarapari, Espírito Santo, depois tem Vila Velha, também Espírito Santo, né, que é o Thelma Lopes, depois de Porto Alegre tem o Eduardo Werner. A gente vai, na medida do possível, tem mais de 30 perguntas, a gente tem que escolher uma para cada programa, né, e vocês continuem encaminhando. E hoje, doutora Kátia, eu acho que o assunto vem bem a propósito, que a pergunta que é feita pela Celeste de Almeida Pires, de Itaquera, que é em São Paulo, ela quer saber como funciona o auxílio reclusão. Olá, Walter. Bom dia, doutor Leopoldo, doutor Françoso. Nesse caso, o auxílio reclusão, o que é o auxílio reclusão? Ele é um benefício que é pago aos dependentes do segurado que é recolhido à prisão. Nesse caso, só tem direito ao benefício quando o segurado é recolhido à prisão em regime fechado ou semiaberto. Então, o preso que está a pessoa que está em livramento condicional ou está cumprindo pena em regime aberto, os segurados não têm direito ao benefício, né? E nesse caso, ela é esposa dele, então, ou seja, a telespectadora ela tem a qualidade de segurada Ela recebe na conta dela, doutora? Isso recebe. É uma conta para ele, tipo, abriu na Caixa Econômica Federal e colocou a conta para ele? Não, é um benefício que é pago pela Previdência Social aos dependentes, ou seja, é pago diretamente para os dependentes do segurado, ou seja, para ela. No caso, é um benefício que vai ser pago a ela. É aberta uma conta para que ela receba o benefício. Então, olha, tá vendo, doutor Leopoldo? Tem os caminhos para se fazer alguma coisa. Agora tem que contribuir, tem que estar contribuindo então, ali. Se deixar de contribuir, não tem direito. Nesse caso, o segurado ele vai precisar ter a qualidade de segurado da Previdência Social. Então, não basta que no momento em que ele for recolhido à prisão, que ele esteja pagando, contribuindo para a Previdência Social. É necessário que ele cumpra um período de carência para que ele venha a ter a qualidade de segurado. Esse prazo é de, no mínimo, 12 meses. Então, não basta só que ele esteja recolhendo. E também existe uma tabela, que hoje está em vigor, essa tabela, para 2011. O segurado, no momento em que ele que ele é recolhido para a prisão, hoje, ele não pode estar recebendo um salário, uma remuneração acima de R$ 862,60. Então, o segurado hoje, que é recolhido à prisão, ele tem que receber uma remuneração de até este valor, daí para menos, senão os dependentes não têm direito ao auxílio reclusão. E no caso vamos supor que esse segurado ele venha a falecer e os dependentes estão recebendo auxílio reclusão, o benefício nesse caso ele é convertido em pensão por morte aos dependentes.
Interessante. É convertido em pensão por no morte. valor ou continua um valor, um outro valor? Não, Fica continua o mesmo valor, exato. Só converte o benefício em pensão por morte. Tá vendo, doutor? Você precisa ser instruído das coisas, né? Precisa. Eu espero que eu não precise desse benefício, doutor. E no caso, quem estiver recebendo o benefício deverá comprovar a cada 3 meses perante a Previdência Social que o segurado encontra-se recolhido à prisão. Também tem isso. Tem que comprovar a cada 3 meses. Quer dizer, só para entender, o cidadão está trabalhando há 3 meses, foi preso. A família tem direito ao auxílio reclusão? Não, só se contribuísse 12? Só se contribuísse no mínimo 12. Por quê? Porque ele ainda, quando ele foi recolhido à prisão, ele ainda não tinha qualidade de segurado. Agora, vale ressaltar que no caso de fuga, ele perde o direito ao benefício. Dá um programa inteiro isso, doutora. Bom, a senhora vai voltar no próximo programa. Volto. Né? E esse dá um assunto ótimo. Nossa, polêmica. Obrigado, doutora Cátia. Até o próximo programa, né? E que a gente vai fechar o programa de Natal. A senhora vai estar aqui, tá bom? Bom, doutor Françoso, professor, né? Eu vou deixar passar até a pergunta para o doutor Leopoldo, mas essa questão do profissional, a atuação dele dentro de um distrito é importantíssimo. É isso que eu queria que o senhor começasse a esclarecer. Não, essa figura do advogado. Tem advogado que pega a carteira hoje, vai enfrentar o mercado de trabalho, dependendo do DP que ele entra, se for num bairro assim extremamente perigoso, com alta criminalidade, aquele DP movimentado, ele entra lá para defender o direito do cliente dele e entra ali tremendo, né, com a perna até fica frio, né, fica num estado assim extremamente, né, de nervosismo. E como é que fica essa atuação desse advogado? Esse advogado que está começando agora e que vai ali enfrentar um departamento ali com delegado de polícia, o investigador, o escrivão mesmo, como o senhor falou, com aquelas armas estilo americana, meio americanizado, né, aquelas armas aparecendo ali, enfim. Como é que fica essa questão na prática? Olha, eu chamo esse cidadão de advogado largatixa. Largatixa? Não pode ser advogado largatixa. Advogado tem que ter coragem, postura, postura no vestir, no falar, ao entrar no recinto. Ele tem que entrar firme. Ele tem que entrar dizendo, eu sou eu. Entrar com a carteirinha, né? Como dizem, carteirinha. O senhor tem a carteirinha? Não tenho carteirinha. O sapato tem que estar brilhando. Carteirinha é de clube. Eu tenho a minha carteira da ordem. Tenho carteira. Carteirinha é clube de futebol, de veraneio, né? Carteirinha de passe. A minha não. A minha custou para chegar nesse patamar. Então é carteira. É a minha identificação profissional. Carteirinha eu não tenho. Então eu tenho que estar com a minha carteira, um cartão na mão, porque quando eu chego e vou falar com o delegado, eu já me apresento e já dou cartão, olha, eu sou o Reinaldo Françoso, está aqui. Onde é o seu escritório? Já corta, está aqui, doutor. Eu vim aqui porque vou falar com o preso tal. Não é eu posso. Então, o coitado do cidadão não é o coitado do advogado, mas é o coitado do cliente dele, que ele é chamado para resolver e ele fica lá num marasmo danado. Flagrante. O senhor vai lá num flagrante, eu quero conversar com o meu cliente que está preso. Não, você não vai conversar nada. Você vai conversar. Eu tenho que conversar. Eu preciso de orientação, diferente dos Estados Unidos. Mas nós aqui temos uma outra cultura. Até chegarmos lá, vai levar muitas Copas do Mundo. E a obrigação de ler a lei, é obrigação, ler a lei federal, lógico. ali saber o que acontece. Agora, o que compete ao nosso advogado? O que é o advogado largatixa? O advogado largatixa é aquele cidadão que ele entra e ele vai se arrastando vai pela parede, com medo. Ele vem com medo, ele vem se arrastando pela parede. Ele não entra firme. Eu tenho que entrar firme. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou procurar o titular. É o titular que eu tenho que procurar. Eu não tenho que procurar ninguém na delegacia. Não tenho que procurar carcereiro, não tenho que procurar o investigador-chefe. Eu vou procurar o delegado titular, é ele que é o dono da situação lá. Ele precisa saber que o cidadão está preso. Ele precisa saber que tem lá no corró um camarada enrustido lá. Ele é o titular, ele precisa saber disso. O senhor vai conversar com eles, não, hoje não existe mais por causa da Constituição. Então me prove que não existe mais. Me prove. Então ele precisa sair, só que o advogado não aprende isso na faculdade. E a insegurança. Eu só posso atuar no direito. Né? Não tem prática. Doutor, não tem prática. Prática de faculdade é brincadeira.
Prática de faculdade é brincadeira, é mexer com processo finto. Prática, não tem prática criminal nas universidades. Só tem briguinha de marido e mulher, pensão alimentícia, só direito de família. Não tem mais nada, mais nada. Agora e o júri, hein? Mais nada. Bom, o júri, Estou tantos anos no júri. O júri, se Pensando aceitarem... no júri, o advogado já no inquérito, ele já começa ali a pensar o que vai Começa a acontecer lá na pensar, frente. ele já começa a pensar. Se houver um obstáculo, eu tenho que procurar, para complementar rapidamente, eu tenho que dizer ao meu cliente, você não diga nada. Diga que você vai se reservar a falar só lá não é o ideal, mas já que eu não consigo identificar, já que eu não consigo conversar com o meu cliente para traçar alguma diretriz, não negar o crime, nem sempre. Ao contrário, às vezes eu assumindo a autoria do crime, primeiro, eu tenho uma circunstância atenuante. Segundo, não tem crime sem motivo, dizia o grande Pedro Vergara. Por que você matou fulano? Eu vou dizer, fui eu que matei, sim. Mas não é assim como está na denúncia. Eu vou explicar. Eu estava no shopping, domingo à tarde, um camarada passou, cantou a minha mulher. Eu dei um empurrão no cidadão, ele escorregou, bateu com a cabeça na vitrine da loja, deu traumatismo craniano e morreu. Isso é homicídio? Isso é lesão corporal seguida de morte. Então assuma a autoria do crime. Você assumindo a autoria do crime, você terá uma circunstância atenuante e você assumindo a autoria do crime vai te dar um leque na parte geral do Código Penal para você apresentar a defesa. Se ele nega a autoria do crime, num shopping, contra os fatos não tem argumento. Eu tenho um monte de gente que viu que foi ele que empurrou, então eu vou justificar o crime. O júri, de certa forma, fala-se que o júri é soberano. O senhor acha que existe o júri, da forma que ele é realizado no Brasil, não, ele gera injustiça? Até porque aqueles que estão julgando ali são leigos? Muita injustiça. O jurado, a lei brasileira diz que os jurados, né, têm que ficar incomunicáveis. Isso é uma brincadeira. Agora, e para esse advogado que atua ali no júri, o que o senhor recomenda? Conhecimento geral. O que é conhecimento geral? Além do técnico, conhecimento geral. Porque quem vai julgar são pessoas leigas. E você tem que chamar a atenção do jurado e dizer, olha, tá vendo aqui, ó, ele é velho, tem 65 anos, está sendo processado porque 65 anos cantou a menina lá no coreto da praça. Então amanhã você pode estar na pele dele. O júri é social, então você não pode ficar preso trazendo teses jurídicas para o jurado, que são pessoas leigas. É diferente de você fazer uma tese, defender uma tese, uma sustentação oral num Supremo Tribunal Federal, né? Aí é diferente. Mas isso levaria acho que alguns outros programas. Então, o advogado ele precisa ter conduta e precisa procurar a comissão de prerrogativas. Nunca advogar em causa própria, nunca. Kelly Chessman dizia isso, né? O maior tolo é o advogado que se defende em causa própria. Os advogados adiaram a pena de morte. Quando ele formou-se em direito, ele foi fazer a defesa dele, ele foi executado. Então ele dizia, os advogados, o maior tolo dos advogados é aquele que quer se defender em causa própria. Nunca defender em causa própria. Nós temos a prerrogativa. Acione a prerrogativa. Dia e noite. Pela manhã, tarde, está lá o plantão na Praça da Sé e nas subseções. À noite, a partir das 18 horas, tem o plantonista com o celular, liga, mas nunca advogar em causa própria. E entrando no distrito, ele tem que entrar com atitude. Um conhecimento, ele precisa conhecer aquilo que ele está fazendo. Não pode. Pode sim, eu vou fazer. Ou chegar para o cliente, uma hora ele vai ter que estar lá do meu lado, né? Ele vai ser indiciado. Ô, Juca, você não vai responder nada. Nada, não responda nada. Pronto. Ponto. Atitude. Olha, tá vendo? Acabou o programa. Tem 1 minuto, doutor. Eu queria que o senhor desse uma mensagem para o pessoal que está assistindo. A gente ainda... Ter fé, tem que ter sempre fé, mas como ter essa fé no mundo do jeito que está, na justiça que tem hoje? Deixa uma mensagem aí no final do programa nosso.
Eu acho que está difícil, mas é o que o doutor comentou. A fé é inabalável. Temos que lutar e acreditar, principalmente acreditar no próximo. Precisamos acreditar no homem. Nós precisamos acreditar no homem. Por pior que seja o bandido, por pior que seja o facínora, todo homem tem um oásis de dignidade dentro dele. Então nós precisamos acreditar e dar fé, estender a mão, porque ninguém estende a mão, mas todo mundo joga para a lama. Nós precisamos ter aquele braço, aquela mão amiga para nos tirar desses momentos difíceis. E ainda mais agora que se aproxima o Natal, vamos esperar que o espírito natalino abençoe, né? O Mestre Jesus, o grande arquiteto do universo, abençoe os 365 dias a família brasileira, que é o que nós precisamos, porque os poderes constituídos estão falidos. Doutor Simpatia, a gente já encerrou o programa. Fantástico, né? Doutor Reinaldo Françoso Cardoso, é uma simpatia, um exemplo de pessoa, de ser humano. Lição de vida, né? Lição de vida e vai voltar no próximo programa. Então, eu vou convidar o senhor de Muito novo. obrigado. Obrigado. Desde já agradeço. Imagina, o senhor vai virar cadeira cativa aqui, né? Doutora Kátia, obrigado, até o próximo programa. E Obrigada. Questão de Justiça vai ficando por aqui, volta na próxima semana com a sua participação. Até lá. Como a senhora analisa o pedido da OAB para transferir a gestão do convênio para a sua secretaria? O presidente nos relatou problemas no convênio, na verdade encaminhou um pedido formal da Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de que seja feita a transferência. O pedido foi encaminhado ao governador, nós expusemos a ele os problemas que estão acontecendo e que foram relatados, e hoje o pedido está sob análise da Casa Civil. Eu tenho certeza que haverá uma solução, que será uma solução de consenso, porque o que o governo do Estado de São Paulo quer é a garantia da continuidade, da prestação da assistência judiciária à população.